nós, né, seres humanos, achamos muitas vezes que nós somos donos de nós mesmos e que nós somos os senhores das nossas decisões. Não é bem assim. A Lúcia deve se lembrar do Zé de Anchieta, né, que foi nosso colega na UFMG. Ele falava que dos mestres da suspeita, né, que para ele eram o Freud, que mostrou que a gente acha que a gente pode fazer tudo, mas na realidade quem nos comanda é o inconsciente. Marx, que falava que também as pessoas achavam que podiam fazer tudo, e, no entanto, a gente estava imerso numa ideologia capitalista, que é aquela que faz com que a gente viva segundo a lógica do capital, achando que essa é a lógica do mundo e da vida, né? Quando a lógica poderia ser absolutamente outra, né? E do Nietzsche, que era o terceiro mestre da suspeita, que mostra que nós somos vinculados à nossa natureza humana, que essa natureza humana também ela fala muito por nós, né? E a cultura é isso, né? Quer dizer, nós estamos imersos na cultura, e talvez como peixe, né, que não percebe a água em que ele está imerso, a gente também não perceba que a gente está imerso nessa cultura. E na realidade é essa cultura que ela dá o substrato, que é a imagem do iceberg, né, que ela dá o substrato para as manifestações culturais que a gente vê. E a cultura, ela é resultado, né, pode passar, né, de um acúmulo de tempo, né, como se fossem camadas, né, de tempo em que a cultura vai se colocando, mas sempre uma camada com a mesma, vamos dizer, com a mesma moldagem da anterior, ou como resultado daquela moldagem anterior. E ela é muito vinculada ao lugar e à geografia daquele lugar, né? Os franceses eles têm um termo muito interessante, que é o termo terroir, né, que tem a ver com a ideia de território e que é vamos dizer, esse espaço histórico geográfico em que nós estamos imersos, como peixe dentro do aquário. E é importante, então, quer dizer, que cada etapa, né, cada camada dessa, ela seja resultado da anterior e que ela seja harmônica com a anterior, né? Eu fico pensando se a gente, já que eu estou voltando do Nordeste hoje, se a gente colocasse aqui em cima disso uma camada de ragu de bode, né? Possivelmente não ia combinar com essa coisa toda e ia ser um objeto absolutamente estranho ao sabor e à harmonia dessa sequência da cultura. Então, essa cultura ela é o substrato, ela tem um substrato, né, que vem do acúmulo de várias gerações. Ela está sempre em transformação, porque o mundo não para, o mundo se transforma, mas ela é também sempre calcada na questão anterior, né, no momento anterior e na vida anterior. Nós vivemos hoje um mundo de tão rápida mudança tecnológica e de tanta presença do capital, que esses dois instrumentos, né, o capital e essa transformação tecnológica, muitas vezes tenta subverter essa ordem da cultura, fazendo com que coisas estranhas, né, sejam incorporadas com muita rapidez e que o consumo seja também colocado como uma atitude desejável e absolutamente correta, né? E, no entanto, a gente precisa da cultura e da manifestação da cultura, e a gente tem as manifestações da cultura tanto nos shows, exibições, artesanato, etc., mas também no patrimônio cultural, né? São as duas grandes eixos de manifestação cultural. A gente precisa disso para a gente se entender no mundo, se conhecer no mundo, saber aonde estamos, saber que nós participamos de uma sequência temporal que tem relação com sua terra, relação com seus pares. Isso se chama identidade, né? Ou seja, essa identidade ela é feita através de elementos como esses, né? E ela nos ajuda não só a nos sabermos e nos reconhecermos como pessoas dentro desses elos históricos que se seguem, mas também nos orientando no mundo. Essas janelas que eu coloquei aqui
são uma provocação. Eu lembro que uma vez eu teve um momento na minha vida que eu estava viajando muito e cada noite eu passava numa cidade, num hotel diferente. Então, numa determinada noite eu acordei e não sabia onde estava. Perdi a noção de onde é que eu estava. E aquilo me deu uma agonia muito grande. Era a época, não tinha celular nessa época, não tinha nada. Quase que eu liguei para a portaria para perguntar um cotô, mas acabei não fazendo isso porque eu abri o criado muito, tinha um catálogo telefônico, eu li o nome da cidade, ufa, sei onde eu estou. Então eu brinco também com meus estudantes sobre isso. Imagina se a gente abrisse, né, a nossa janela de manhã e cada dia fosse uma paisagem diferente. A gente ia ficar absolutamente louco, né, desorientado e com um problema funcional, com certeza. Então, esse senso de que a gente tem alguma permanência, que a gente tem lastro, né, ele é importante para a nossa identidade, para a nossa orientação, e ele, inclusive, é que cria os nossos laços de cidadania com os nossos pares. Se a gente não tiver esses laços, ninguém importa, né? Qualquer um pode ser qualquer coisa. Essa também, né? É como se a gente tentasse falar, não, ia ser ótimo se eu morasse junto com todos, essa salada de patrimônios culturais, né? Como se elas pudessem conviver juntos. Elas até convivem juntas em Las Vegas, né? Mas todo mundo vê que ali é alguma coisa descartável, né? Por quê? Porque esses ícones não são ícones que pertencem àquele lugar. Eles são coisas que são absolutamente descartáveis. E a gente gosta daquilo que a gente sabe que é nosso, que tem relação com as nossas coisas e com os nossos objetos. Minas Gerais é isso, né? Minas Gerais é o mar de montanhas, né? Essa é a nossa paisagem, aquilo que fala, que cala no nosso coração, né? A paisagem, né? Ela é a manifestação desse lugar. Os ícones da paisagem, aquilo que conforma a paisagem, que nos dá essa sensação de pertencimento. É como se a gente precisasse materializar essa sensação de pertencimento em alguma coisa. A gente materializa isso em alguns prédios, em algumas peças de artesanato, mas a gente materializa também muito na paisagem, né? Como o mar de montanhas que a gente viu no slide anterior. Aqui, né, o Pão de Açúcar é a marca do Rio de Janeiro, né? E a personalidade da cidade do Rio de Janeiro. O Lévi-Strauss dizia que a Baía de Guanabara lhe parecia uma boca banguela, né? A ele, mas aos cariocas ninguém fala de boca banguela. Todos eles curtem isso como sendo exatamente a representação do lugar deles. Então, esses ícones, essa conformação da paisagem, ela dá personalidade aos lugares. E os lugares, como as pessoas, têm que ter personalidade, né? Muitas vezes a gente, inclusive, foge da nossa personalidade, tentando querer ser algo que não é a gente próprio, né? Que não é original, originário de nós próprios. E todas as vezes que a gente tenta sair disso, né, a gente fracassa, porque a nossa identidade é aquilo que é importante. Você deve também, assim, nos momentos de educação artística, essa coisa toda, esse mito do sujeito querer ser sempre original, né? O que é uma coisa absurda. O ser original é ser você mesmo. Porque sendo você mesmo, você consegue ter uma visão do mundo que é absolutamente particular e original, né? Então, essa ideia de que é importante que a gente entenda o lugar que a gente vive, as coisas daquele lugar, ela é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento culturalmente sustentável, se é que a gente pode dizer assim. Pode passar. E a paisagem é fundamental, né, para isso, como eu tentei demonstrar nos slides anteriores. Um ícone de Belo Horizonte, eu coloquei isso aqui também porque está perto de nós, né, é exatamente a Serra do Curral. Vocês veem naquele selo lá da época do início da cidade de Belo Horizonte, né,
como Belo Horizonte era retratado pela Serra do Curral. E por que a Serra do Curral é importante? A Serra do Curral ela é importante em Belo Horizonte, não só por conta desse marco que ela cria, esse grande referencial, embora ela não seja tão icônica como o Pão de Açúcar, que tem uma forma muito especial, né? A Serra do Curral ela é uma montanha mais homogênea, digamos assim, sem aquele desenho, né, do Pão de Açúcar, mas ela divide dois ecossistemas. A Serra do Curral está exatamente separando a região do Cerrado a norte da região de Mata Atlântica em direção ao sul. Então, ela é um divisor de dois ecossistemas, é o marco geográfico identitário da cidade, da questão da mineração, da mineração que foi feita, né, a mineração do ouro, dos caminhos do ouro, e também o marco inaugural de Belo Horizonte. Belo Horizonte também foi projetada muito em diálogo com a Serra do Curral pelo engenheiro Arão Reis. E vocês estão vendo, né, numa imagem mais antiga, o perfil da Serra do Curral antes e o perfil da Serra do Curral agora. Se eu mostrasse essas duas fotos separadas, talvez vocês pensassem que são montanhas diferentes. E são, né? Porque a mineração conseguiu fazer isso com a nossa serra, descaracterizando a imagem de Belo Horizonte, descaracterizando a história de Belo Horizonte, e, não satisfeita, continua até hoje querendo abrir novas minerações na própria serra, acabando de destruir o pouco que restou dela. Pode passar. Ouro Preto. Né? Ouro Preto é também, né, quando a gente tenta entender a paisagem, o que é Ouro Preto? Né? Ouro Preto ela também é uma cidade absolutamente celebrada pelo patrimônio cultural brasileiro, não só por conta de que lá foi o berço, né, das nossas revoluções, das nossas inconfidências, né, para se criar uma nova nação, mas também porque ela tem uma certa paisagem homogênea até certo ponto. Mas o que é interessante de Ouro Preto, que eu acho que pode parecer para nós um exemplo bom de ser explorado, são as características da paisagem de Ouro Preto. Né? Ou seja, Ouro Preto é uma cidade em que o casario tem uma escala parecida, com telhados parecidos, estão todos as casas estão todas no alinhamento, e as igrejas pontuam a paisagem sempre em pontos mais altos. Então, é possível a gente fazer uma leitura da paisagem. E eu trouxe Ouro Preto exatamente para mostrar que essa leitura, porque em Ouro Preto essa leitura é muito evidente, ela é muito próxima, né, da nossa capacidade de compreensão. Pode passar. E essa obra do Guignard, ela retrata, né, com muita perspicácia exatamente a paisagem de Ouro Preto. Quer dizer, embora não tenha nenhuma casa, né, mas as igrejas elas estão exatamente numa situação parecida com a situação de Ouro Preto, que é a questão da pontuação da paisagem. Então, essa leitura da paisagem, na tentativa da gente entender o espírito do lugar, de entender a personalidade de cada lugar, o caráter daquele lugar, ela é importante do ponto de vista sensível e remete às nossas questões de identidade e orientação. Pode passar. A gente pode falar, não, toda cidade tem sua personalidade. Paris é isso, né? Quer dizer, as grandes avenidas, a paisagem também muito homogênea. Mas isso aí pode dar até a sensação de que nós estamos falando sempre de lugares grandiosos. Mas não é bem assim, porque, pode passar, né? Essa imagem também é Paris. E podia ser, uma paisagem de algum lugar, qualquer outro lugar do mundo, mas, no entanto, mesmo esse lugar, que pode ser de qualquer lugar do mundo, ele tem o clima parisiense, ele tem o clima da fruição urbana que acontece em Paris. Essa aí é a rua de Mouffetard, que é uma rua de restaurantes na cidade de Paris. Mas o clima de Paris, essa também pode passar, né? Essa também é em Paris,
é um clima que acontece nas cidades, mas ao mesmo tempo ele está associado, esse clima está associado àquela atmosfera, àquele caráter que acontece na cidade de Paris. Em alguns lugares a paisagem foi construída, né? Como é o caso da Pampulha. A Pampulha é patrimônio da humanidade, muito por conta dessa ação da arquitetura junto com a paisagem local. A lagoa é uma lagoa artificial que ela foi construída para abastecimento de água para a cidade de Belo Horizonte e teria ficado assim não fosse a presença de Juscelino Kubitschek, que achou que aquele lugar ele seria propício a um centro de atração turística. Turismo não era uma palavra muito da época, a gente não usava como a gente usa hoje, né? Mas o Juscelino pensou em fazer ali um lugar de atratividade, de animação na cidade de Belo Horizonte. E aí ele pensou em colocar ali um cassino, porque o cassino era a grande atratividade cultural e turística na época, né? Mais turística do que cultural. Pode deixar só um minutinho. Então, o que ele fez? Ele procurou dar à Pampulha esse cassino, fez um concurso de arquitetura. Quem ganhou o concurso foi um projeto neonormando, parecendo com Quitandinha lá de Petrópolis, que era uma imagem de uma arquitetura mesmo para os anos 40, a Pampulha de 43, né? Esse ano ela faz 80 anos. Foi inaugurada em 43, quer dizer, os projetos são do 40, 41. A Pampulha, o projeto ganhador era um projeto que não tinha essa característica. Então ele saiu à procura de um arquiteto que pudesse trazer uma imagem mais moderna para Pampulha. Dito assim, parece que é um episódio isolado na história, sem relação com as camadas históricas que eu falei. Mas a gente tem que entender que Belo Horizonte nasceu para ser moderna. Belo Horizonte nasceu em oposição a Ouro Preto exatamente para ser uma cidade moderna. E essa ideia da modernidade em Belo Horizonte é uma ideia que ela faz parte da personalidade, da identidade da cidade. E, de certa maneira, o que o JK estava fazendo, consciente ou não, ele estava re-ratificando essa tendência moderna de Belo Horizonte. Ele estava reafirmando a Belo Horizonte como uma cidade moderna. Então, o Oscar Niemeyer projetou o cassino, que hoje é o Museu de Arte da Pampulha, e também os prédios complementares, o Yacht Club, a Casa do Baile e a Igreja da Pampulha. Só que a Pampulha começou, como um lago urbano, ela começou a ser deteriorada. Então, vocês estão vendo que na década de 60, a Ilha dos Amores reinava absoluta naquela lindo espelho d'água azul. Em 94, ela já quase estava virando orla, né? E em 2003 foi feito um trabalho de desassoreamento da lagoa, que não restituiu o perfil original que ela tinha, mas pelo menos melhorou um pouco essas questões. Reparem, a lagoa era importante no sentido da identidade local e da percepção das pessoas, do pertencimento das pessoas àquele lugar. Pode passar. Então, essa questão da relação com a paisagem, ela é uma relação que hoje ela está sendo buscada com ênfase, não só no campo do patrimônio cultural, mas também no campo do planejamento urbano. A gente passou por um momento de muita, especialmente no final do século passado, de muita preocupação, uma preocupação muito funcionalista com as cidades, como se as cidades elas tivessem que ser pensadas de uma maneira abstrata. E isso tem sido muito criticado e alterado nos planejamentos que se fazem hoje, para exatamente tentar evitar coisas como essa que estão acontecendo hoje, né?
Mesmo essas questões que a gente discute, elas não são questões que são postas de imediato e oferecem resultados imediatos. Aqui vocês estão vendo ainda, isso é uma paisagem em Nova Lima, no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima. Vocês estão vendo que a gente vê algumas montanhas ainda e alguns prédios. Mas a questão, pode passar, essa é também na mesma região. Quer dizer, as montanhas já acabaram. Ou seja, a identidade da cidade, isso vai acabar podendo ser qualquer lugar do mundo e um lugar inóspito. Quer dizer, como é que as pessoas vão ter identidade num lugar desse? Cadê a relação com a paisagem, com o território, com as coisas que são, né? Que são efetivamente? Pode passar. Então, essa discussão, ao mesmo tempo que o final do século passado se discutia, já era o final, vamos dizer assim, daquele urbanismo funcionalista, aquele urbanismo da terra arrasada, né? Vamos destruir tudo e fazer o novo, porque o novo é certamente melhor, né? Então, essa discussão que estava tendo, os urbanistas funcionalistas, e que dividiam a cidade, inclusive, fazia parte do ideário modernista. Você tem na cidade uma região de habitação, uma região de comércio e serviços, uma região de circulação, como se fosse natural e adequado você separar o comércio dos serviços. Aquela história do dono da loja morar em cima da loja deixava de ser uma coisa razoável, né, na mente dos modernistas. E a ideia de que o desenho ele podia suplantar a base natural e ser melhor do que a base natural. Então, alguns autores eles começaram a se preocupar com essa questão. Esse é um autor, o Christian Norberg Schulz, que é um norueguês, mas que ele tem uma sensibilidade muito grande para essa questão das cidades. Então, ele começa a dizer que a cidade ela tem que celebrar o seu espírito. É a ideia do genius loci, né, que é o espírito do lugar, que as cidades elas têm uma personalidade que a gente deve buscar essa personalidade. E aí ele trabalha numa obra sua, o que ele coloca, ele classifica em 3 tipos de paisagem. Isso é o que ele chama de paisagem cósmica, né, que é uma paisagem quase que abstrata, que é a cidade de Khartoum, né, nas margens do Nilo, que é uma cidade que tem uma conformação muito geométrica, e inclusive os edifícios, pode passar, são também muito geométricos, né? Mas é a personalidade da cidade, aquele lugar que acontece ali. Vocês imaginam se de repente brotasse aí no meio um mega arranha-céu de vidro de 20 andares, 30 andares. O que não seria difícil, porque nós temos isso espalhado pelo Brasil inteiro. E está aqui o Luiz, que não me deixa mentir sozinho, né, se for o caso, com o uso do vidro absolutamente incompatível com o nosso clima, né? Na medida em que as condições de conforto ambiental nesses prédios de vidro que a gente tem, elas precisam ser compensadas muitas vezes com ar-condicionado. Uma coisa absolutamente sem sentido. Pode passar. Praga, que ele chamou de paisagem romântica, por conta desse desenho de Praga e dessas voltas que a cidade de Praga dá, toda essa, vamos dizer, esse movimento, né, esse drama, né, que está incorporado na paisagem. Né? E Roma, que ele também classifica como uma paisagem compósita, mostrando que Roma tem uma relação muito grande com a paisagem, com a geografia local, é a cidade das 7 colinas, pode passar, né? E que tem todo também um traçado feito posteriormente, né? É um traçado barroco, mas que tem a relação com a cidade, pode passar, né? Que é um desenho também que dá personalidade para a cidade. Pode passar. Pode passar. Roma, né? E aí, outros autores começaram também a discutir como a cidade era percebida e como ela era lida pelas pessoas. Então, esse é um autor norte-americano, Kevin Lynch, que ele trabalha
faz um grande trabalho de pesquisa na cidade de Boston, em que ele convida as pessoas a colocarem as suas referências na cidade. Então ele pergunta, né? Ele fala assim: que elemento que você acha que é marcante? Que situação você acha que delimita um bairro, delimita uma região? O que é que cruzamentos são cruzamentos que vocês consideram que são referências para você? Então ele cria um mapa, né, como esse, que é um mapa, vamos dizer, de leitura sensível das pessoas com relação à sua cidade. Embora seja uma obra do século passado, esses trabalhos do Kevin Lynch eles ainda são muito usados hoje, inclusive na questão da educação patrimonial, na identificação dos elementos da cidade que são referência para as pessoas. Pode passar. E aí, o que começou a acontecer foi que esse planejamento urbano ele passou a ser um planejamento muito questionado pelas pessoas. Os arquitetos, urbanistas, todos muito ciosos da sua técnica e da sua ciência, né? Começaram a ser questionados, inclusive por uma jornalista, que era Jane Jacobs, que escreveu um livro que virou clássico, chama A Vida e a Morte das Cidades Americanas, em que ela dizia o seguinte: olha, as ruas que não têm olhos, elas são violentas, porque a rua precisa ser vigiada. O que ela queria dizer com isso? Que se você não tiver habitação na rua, a rua fica deserta, fora dos períodos de comércio. Então, que elas são lugares de violência.